Bom dia, gente! Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Segunda-feira. Hoje o nosso tema é o fato de Deus sempre nos ouvir. A gente vai fazer um devocional aqui. Vamos de devocional hoje e vamos falar sobre Ele sempre nos ouve. Enquanto o Instagram vai enviando o convite para as pessoas que estão online, a gente vai escutar uma música, pode ser? 1 minutinho e 30 segundos. Olha que música legal. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Bom dia, Stephanie! Glória a Deus, essa canção tão linda, gente. Só para te adorar e fazer teu nome grande. Essa canção é muito linda. Eu gosto muito de música porque ela tem um poder de tirar a gente de um estado e transportar para outro estado. A gente vai na praia, nos lugares e sempre tem música, né? Sempre tem uma música. E nos encontros de família sempre tem música. E a música nos alegra, é muito gostoso, né? Eu amo música. Então vamos lá, gente. Vamos falar então sobre ele, o fato de ele sempre nos ouvir. Então eu quero perguntar para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus sempre te ouve? Você acredita de fato, de verdade nisso? Deus sempre te ouve? Bom dia, Vanessa. Você crê que Deus sempre te ouve? Bora lá então. Baseado em que fatos e dados que a gente pode crer que Deus nos ouve? Baseado em que? A Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Certo? Então, a gente vai para os dados. A gente vai direto para os dados. Lá em João 11:42. Eu quero abrir com vocês aqui João 11:42. Está escrito assim: Eu sei que sempre me ouves. Só essa primeira parte. Eu sei que sempre me ouves. Agora vamos analisar. Quem que falou isso? Quem que falou isso? Jesus está falando isso para o Pai. Pai, eu sei que sempre me ouves. Aí você vai me dizer, pronto, então. Jesus falou, né? Jesus que falou, então Jesus era o cara, Jesus era Jesus. Mas, gente, então vamos analisar a palavra de Deus. Vamos analisar os fatos e dados. Está escrito assim, como evidência, eu quero trazer uma evidência número 1 pra gente aqui. Está escrito assim, a palavra diz, Jesus não usurpou de ser igual a Deus. Usurpar é assumir, tomar posse, praticar. Ele não tomou posse de ser igual a Deus enquanto encarnado. Ele não praticou ser igual a Deus. Ele não assumiu. A palavra nos diz que ele assumiu a forma de servo, de filho do homem. Então,
Jesus declara: Pai, eu sei que sempre me ouves. E naquele momento, ele tinha assumido a forma de servo. Como evidência número 2, nas Escrituras dizem assim: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Quando que isso acontece? Quando ele está conosco até o fim. Quando a gente reconhece Jesus como Salvador. Essa é o único passo que a gente tem que dar para o Espírito Santo habitar em nós. Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E o Espírito dele vem habitar em nós. A palavra de Deus nos diz que ele faz morada em nós. Então, analisando essa palavra, faz algum sentido ele escolhendo habitar em nós, não nos ouvir? Faz algum sentido isso? Não faz nenhum sentido ele habitar em nós, fazer morada em nós e não nos ouvir. Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido dessa dúvida? Qual que é o sentido dessa aflição, achar que Deus não está ouvindo a gente? Não faz sentido. Não faz sentido toda a obra consumada na cruz, Jesus abrindo mão de tudo por nós. Não faz sentido ele não nos ouvir agora, então. Simplesmente ele vai fazer tudo o que ele fez e agora, por acaso, ele faria uma pirraça, uma birra e não nos ouvir? As nossas pendências, elas foram todas pagas lá na cruz. As nossas pendências. Quando a gente acha que Jesus não está nos ouvindo, quando a gente se coloca em posição de achar que não, Deus não está ouvindo a gente, é a mesma coisa que a gente dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente. Mas o sangue dele foi suficiente lá na cruz. Ele me ouve. Ele me ouve. Como terceira evidência, eu quero falar sobre Isaías. Diz assim: o seu ouvido não está obstruído para que não possa ouvir. O ouvido de Deus não está obstruído. Ele está aberto. O salmista diz assim que o Senhor inclinou o seu ouvido para me ouvir a minha oração. O Senhor inclinou, ele fez assim, ó, ele inclinou o seu ouvido para ouvir. E Isaías diz que não está obstruído. São várias evidências na palavra de Deus que ele nos ouve, que ele está querendo um relacionamento conosco, que ele fala através da sua palavra, mas ele também quer nos ouvir. Como quarta evidência, Paulo escreveu assim: através da oração, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Que diante de Deus, os nossos pedidos possam ser conhecidos. Nessa palavra ele vai dizer: não andeis ansiosos. Não, ao invés de vocês andarem ansiosos pelas coisas, façam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, com oração, com súplica, com ação de graças. Façam conhecidos diante de Deus. Então não tem nenhum sentido. Como é que eu vou fazer conhecido diante de Deus se ele não me ouvir? Como é que alguém vai ter conhecimento de algum fato se ela não ouvir? Não faz sentido nenhum. Concorda? Concorda com isso? Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos essa informação. O conhecimento, ele pode nos trazer libertação. A verdade nos liberta. Então, você crê nessa verdade? Você crê que ele sempre nos ouve? A partir da palavra de Deus, está escrito, a partir desses dados. Agora, o que a gente precisa fazer é entrar confiadamente na presença dele. Em Hebreus está escrito assim: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Confiança é crer. A gente só precisa crer no nosso coração, porque a palavra de Deus já nos garante tudo isso. Então agora a nossa parte é acreditar. Acreditar e com fé, entrar confiadamente na presença do Senhor. E o caminho para isso, a palavra também nos fala, é Jesus. Ele sempre nos ouve. Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em se relacionar conosco. Ele é um Deus presente.
Ele não criou todas as coisas e foi embora. Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco. Ele escolheu habitar, fazer morada em nós. Nós podemos entrar confiadamente na presença dele, do amado das nossas almas. Você crê nisso? Você crê que Deus sempre te ouve? Você pode conversar com ele. E é muito simples conversar com esse Deus, porque ele quer. Ele está aqui agora, nesse momento. Ele está aqui em espírito. Ainda que os meus olhos não vejam, ainda que os meus olhos não vejam ele, os meus olhos materiais, carnais, eles não podem ver Deus. Eles não enxergam Deus, mas eu sei que ele existe. E como que eu sei que ele existe? Eu sei que ele existe porque eu conheço ele. É porque eu conheço ele. Eu não conheço ele de ouvir falar, mas eu conheço ele de um relacionamento com ele. Eu busco ele na palavra, eu falo com ele. E ele fala comigo. Eu sei que ele existe, porque eu me relaciono com ele. Graças a Deus. Não adianta a gente ficar falando e não fazer nada, né, gente? Concorda? Tudo na vida a gente tem que aprender e praticar. Então eu convido você a fazer essa oração comigo agora. Essa oração de entrega. É uma oração muito simples, onde a gente tem que só conversar com Deus. Só falar com Ele. Abrir o nosso coração e falar o que a minha oração é aquilo que eu conheço de Deus, aquilo que eu li na palavra, aquilo que eu conheci até agora do Senhor. Por isso que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E o conhecimento de Deus, ele é ilimitado. Ele é infinito. Ele nunca vai ter fim. Não vai ter fim. E a gente pode se achegar a ele nesse momento, abrir o coração e falar o que tem lá dentro. Fala para o Senhor, seja sincero com Ele. Ele te ouve. Ele quer te ouvir. Ele já sabe o que tem no teu coração, mas Ele faz questão de te ouvir. Como um pai que ama um filho. Ele conhece o filho pelo jeitinho dele, ele já conhece. Mas ele faz questão de ouvir, ele faz questão de perguntar para o filho. Como é que você tá, meu filho? Como é que foi o seu dia hoje? O que você está precisando? Qual que é a tua necessidade? Ele quer interagir conosco. Ele quer estar presente. E quer que a gente também se manifeste para Ele. Ele se manifesta a nós. E a gente pode se manifestar para Ele e falar com Ele. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo seu amor. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Porque devocional é isso, é você ouvir o Senhor através da palavra dele e falar com ele também. Amém. Graças a Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por causa da tua bondade. Nós acessamos agora a tua presença, Deus. Nós sabemos que a tua aliança é eterna para conosco, Senhor, porque nós estamos gravados nas tuas mãos. Ela não é uma aliança que pode ser tirada a qualquer momento, mas nós estamos gravados nas tuas mãos, gravados, não tem como tirar. Nós estamos unidos com Deus em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é o selo que nos garante. Ah, Deus, nós entramos confiadamente na tua presença. E nós declaramos que o preço de Jesus lá na cruz foi suficiente.
Foi suficiente para que tu nos ouça. Foi suficiente para que nós podemos nos achegar a ti com confiança. Foi suficiente porque tu olha para nós agora como justificados. Tu olha para nós porque aquele sangue pagou todo e qualquer pecado na cruz. Todo e qualquer pecado o Senhor Jesus levou. Por isso nós somos sarados, curados, libertos. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Nós não precisamos mais dar ouvidos ao pecado. Nós não precisamos mais servir ao pecado. Não, porque aquele pagamento na cruz foi suficiente. Foi suficiente para nos perdoar. E também é suficiente para que a gente possa perdoar o nosso próximo. Foi suficiente para que eu perdoe, para que eu libere perdão, para que eu ame também. Foi suficiente o teu sangue na cruz, Senhor. Ele dá acesso a nós, à tua presença. Ele dá acesso a essa fonte inesgotável de águas vivas. Essa fonte nunca seca. Essa fonte, esse manancial de águas vivas, nós bebemos dele nessa manhã, Senhor. Ah, sim, Deus, nós bebemos. E nós nos enchemos da tua presença. Ah, Senhor, nós nos sentimos tão amados agora, Senhor. Tão amados por ti, conhecendo a tua palavra, conhecendo a tua vontade. Nós nos sentimos tão amados e tão livres para te amar. E tão livres para se entregar a ti, Senhor. E tão livres, Senhor, para abençoar o nosso próximo, para perdoar, para amar. Nós somos livres, Senhor, em ti. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos da mágoa. Nós não devemos nada, nada para a mágoa, nem para o pecado, nem para o medo. Nós somos livres em ti, Senhor. Ah, Deus, como somos gratos a ti, Pai, por isso. Somos curados, salvos, libertos, reconciliados contigo, Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, obrigado porque tu sempre nos ouves, Senhor. Porque tu és nosso Paizinho amado e querido. E tem prazer nisso, Senhor. Tem prazer em ser nosso Pai. Tem prazer de andar conosco. Ah, Deus, nós somos tão gratos a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nos alegraremos nele, Senhor. Nós andaremos contigo, Deus, nesse dia. Porque a tua presença, Senhor, é o nosso bem mais precioso. A tua presença, Senhor. Nela tem tudo o que precisamos. Nela tem tudo, tudo que precisamos. O ar que eu respiro vem de ti, Senhor. Tu és o meu alimento. Tu és o nosso guia, o nosso muro forte. Nós estamos debaixo das tuas asas protetoras, Deus. Ah, Senhor, obrigado, Deus. Damos graças a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu desejo a vocês um dia abençoado na presença do Senhor. E não esqueça, Ele sempre nos ouve. Pode falar com Ele em todos os momentos. Ele nos ouve. Ele vai estar nos ouvindo. Porque Ele é Deus. Ele não falha. Ele é um poderoso Salvador. A palavra diz que Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Que Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele me ama. Ele te ama. Se sinta amado. Você não deve mais nada para falta de amor. Se sinta amado pelo Senhor. Graças a Deus. Uma boa segunda-feira e amanhã estaremos aqui às 6 e 9 da manhã, tá bom? Abraço para vocês.